10h40. Oi, Schiller, bom dia. Tudo bom, Edu? Tudo bem, Pedro? Prazer falar com vocês. Tudo bem. É um assunto que acabou ficando meio que no pé da informação do final da semana passada e que o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão tiveram a chapa confirmada, de certa maneira, pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral de arquivar duas ações contra eles, contra a chapa. Mas eu digo que ficou no pé porque há um deputado federal, pela primeira vez, um deputado, no caso ali estadual, mas por um fato enquanto era deputado federal, que teve o seu mandato cassado por causa de fake news, Schiller. Exatamente, eu acho que esse é um ponto interessante a gente retomar. Ele passou meio batido exatamente por isso, porque ele ficou junto com a absolvição da chapa Bolsonaro-Mourão. É o deputado Fernando Francischini, lá do Paraná. E é um caso muito curioso. E, vamos lá, como sempre nesses casos, tem argumento a favor, argumento contra, mas acho que é um ponto de atenção. O que aconteceu lá? No dia da eleição de 2018, faltavam 22 minutos para terminar o horário eleitoral, que era 22 minutos para 5 da tarde. O deputado Francischini, ele fez uma live na internet denunciando erros ou fraudes em algumas urnas eleitorais ali no Paraná. Tá? Havia, de fato, foram substituídas as urnas, haviam algumas denúncias, obviamente infundadas, porque eram erros de urna eletrônica. Tá? O deputado, tá, ele fez essa live dizendo que está comprovado, tem um erro, tem uma fraude, e fez um discurso, tanto deslocado sobre os eventuais problemas ali, e ficou por isso mesmo, teve uma certa audiência lá. Entre nós, né, um dos critérios que depois foi usado no julgamento teria afetado o resultado, quer dizer, dificilmente você tem 20 minutos para o final do tempo de eleição, de votação, as pessoas ou já votaram ou estão chegando para votar ou estão perto de votar, quer dizer, o que tem afetado realmente o resultado das urnas é muito difícil de saber, é bastante improvável. Mas não é esse o ponto foi o conceito de fake news. Né? E aí tem um elemento inédito. Né? O deputado foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público fez uma petição para que isso fosse para o nível federal, e no Superior Tribunal Eleitoral ele foi condenado, perdeu o mandato por 6-1. Né? E se for ao Supremo, deve ser confirmada essa sentença. Né? Por que eu acho problemático? Vou resumir meu ponto aqui em 2, 3 frases. Primeiro, a questão para mim era saber o seguinte: se o deputado agiu por convicção, ou seja, se ele tinha convicção de que realmente havia um problema, uma fraude em algumas urnas, ou se ele fez uma armação, sabendo que não tinha nada, não tinha nenhum problema, de fato era inverídico o que ele estava dizendo, era uma fantasia o que ele estava dizendo, se provou depois não ser verdadeiro, né? Porque houve uma investigação. Então, quer dizer, se ele agiu por convicção ou se ele agiu de maneira, digamos assim, ele mesmo agiu de maneira fraudulenta, né? Se ele fez uma armação. Pelo que eu li nos autos, li o processo, a defesa, a acusação e assim por diante, e os votos, quer dizer, o deputado de fato acreditava naquilo, ele tinha convicção de que havia uma fraude ou um erro, né, nas urnas, em algumas urnas eletrônicas. Né? E aí eu acho o elemento problemático. Né? De novo, não tem certeza nisso, tem argumento a favor, argumento contra, mas eu acho muito problemático, por 2 razões. Primeiro porque no artigo 53 da Constituição está escrito lá a tal da imunidade parlamentar. Né? E o Constituinte foi muito claro: imunidade parlamentar contra quaisquer palavras ou atos de representantes, de congressistas, de parlamentares. O que o deputado fez, era deputado federal na época, ele fez isso, são atos, são palavras, né, equivocadas, certo? Uma matéria eleitoral que diz respeito, portanto, à atividade política direta dele como representante político, né, deputado federal. Então, a mim, primeiro, é uma relativização. E aqui, fazendo um parênteses, pouco importa se ele é bolsonarista ou não é bolsonarista, podia ser pessoalista, tucanista, petista, não importa. A justiça, quer dizer, na medida que hoje você tem muitos deputados deste campo político que são objetos de ações de justiça, de cassações, de prisões e assim por diante. No passado já foi diferente. Então esse ponto, e no futuro pode ser. Então acho que é um ponto para o país se preocupar. Né?
Então, se o deputado, como na minha visão ficou muito claro no processo, agiu por convicção, a minha pergunta não é exatamente agir por convicção que nós desejamos que os nossos, né, representantes atuem, né? Quando tem a convicção de que há um problema, tenham a liberdade de fazer a denúncia, né? Se a denúncia é correta ou não, bom, aí é o problema da sociedade, enfim, avaliar, né, isto. Agora, se nós dissemos assim, se nós estabelecemos a regra de que um deputado, um parlamentar, um representante popular não pode, mesmo tendo convicção de algo, denunciar, né, porque se aquela denúncia mostrar no futuro investigações não é exatamente corretas, ele pode sofrer consequências, bom, o resultado é que ele não vai denunciar. E, eventualmente, no futuro, algum problema real e verdadeiro pode deixar de ser denunciado por um representante, porque, afinal de contas, ele não tem mais a imunidade. E aí a imunidade também não serve mais para aquilo que ela deve servir, que é lhe dar a prerrogativa de que, quando tem a convicção, né, faça a denúncia. Né? No fundo, a convicção nesse ponto é fundamental. Por quê? Porque a sociedade é plural, a sociedade é feita por pessoas que pensam de maneira muito diferente, tem convicções muito diferentes, né? E tem o direito na democracia de expressar aquilo que é matéria da sua convicção, né? Mesmo que completamente equivocado, como nesse caso, né? Completamente, na minha visão, é equivocado no conteúdo e na forma que ele fez, né? De qualquer maneira, isso é um ponto de vista, digamos, né? Agora, naquele momento onde ele tinha a convicção de que havia um problema, né, e ele se julgou no direito e na responsabilidade de fazer denúncia, ele estava exercendo um direito que a Constituição lhe otorgava, lhe concedia. Posso problematizar, Achille, justamente Pode, porque, claro. Até porque, né, entre feriado e fim de semana temos um pouquinho mais de tempo. Até que ponto que ele estava exercendo a sua função parlamentar e por isso tendo direito a utilizar dessa prerrogativa, e até que ponto ele não estava fazendo comunicação. Eu faço coloco essa provocação no seguinte sentido: eu, o Pedro, você, certamente, qualquer um de nós que tem acesso a microfones, câmeras e computadores, a gente recebe inúmeras informações, como suspeitas e às vezes até como convicções. E depois não se provam verdadeiras. O jeito que a gente tem de proteger a sociedade, até a nossa própria credibilidade, para não falar então em processo judicial, é verificar antes se é verdade. Aí isso se aplica à comunicação, né? Se eu não tomar todos esses passos preventivos antes de fazer a comunicação, eu, primeiro, faço má comunicação, mesmo que acerte, hein? Mesmo que seja certo, faço má comunicação. Depois, informo mal a sociedade, incorro, às vezes, até em crime. Será que, agora que a gente está tendo a chance de dar comunicação a todo mundo, quem tem um telefone celular hoje tem chance de fazer uma comunicação pública, a gente não tem que ver também o locus em que isso está acontecendo? Ou seja, se eu quero fazer o exercício, para fazer o exercício do meu direito parlamentar de expressar as minhas convicções, eu não tenho que estar em ambiente parlamentar, mesmo que ambiente virtual? Olha, é relevante, Eduardo, por isso que eu disse que eu não tenho absoluta certeza sobre esse ponto, e acho que é uma problematização. Até vou fazer coerência aqui com o meu tema, que é o meu comentário, que é o Pensa Brasil, para a gente pensar o país, né? A minha impressão é que eu não tenho nenhuma dúvida, quer dizer, o melhor procedimento, o procedimento responsável, teria sido esperar, checar, avaliar, comunicar ao juiz eleitoral, ou seja, ter a prudência determinada, né? Agora a questão central é esse juízo sobre a responsabilidade, sobre se o deputado agiu de maneira correta ou não, ou se ele agiu melhor ou pior, cabe a quem exatamente? É um erro que ele cometeu, né? Os eleitores podem julgar, a sociedade pode julgar, agora é matéria de cassação, esse é o ponto, né? Que o deputado agiu de maneira imprudente, irresponsável, emocional, no calor de um dia eleitoral, etc. Não há nenhuma dúvida, né? Agora, se isso é passível de cassação, quer dizer, todo deputado agora que fizer uma declaração que se provar inverídica no futuro, né, ele vai ser cassado, ele é passível de cassação, né? Qualquer fala emocional
ou mais agressiva, ou que se mostrar incorreta, etc., a justiça vai dizer, bom, vamos caçar esse deputado, né? Isso deve acontecer semanalmente no Brasil. Alguma altercação, alguma declaração mais forte numa rádio, algo que não se prove verdadeiro depois. Quer dizer, nós vamos incluir na Constituição um critério de responsabilidade weberiana. Eu sou um grande leitor do Weber, a política, a ética da responsabilidade do Weber, que é um clássico critério da política, né? Ou seja, o político deve agir por convicção, por paixão, mas com responsabilidade, dizia eu. Só que isso não está na Constituição, isso é um juízo que a sociedade deve fazer. Então eu entendo perfeitamente o teu ponto e eu acho ele, digamos assim, preciso ser pesado isso tudo, né? O que me preocupa é a subjetivação permanente do direito, onde tudo pode ser interpretado, onde sempre tem uma vírgula, não é? E isso pode levar, não é, a uma fragilização desse instituto da imunidade parlamentar, da própria capacidade do sistema político de fazer a fiscalização do Estado, não é? De qualquer maneira, é um tema polêmico, eu acho que é um ponto de reflexão que a sociedade pode fazer ou deve fazer. Exatamente, Schiller. É, sem sombra de dúvida, importante explicar, informar, né, e debater esse ponto que não está só sendo discutido no Brasil, mas o mundo inteiro discute os limites da liberdade de manifestação, nesse caso específico, sobre a imunidade parlamentar, que é um princípio mesmo consagrado e nós corremos risco em mudar essa interpretação. Também entendo o que o Eduardo está dizendo aqui, mas a tua preocupação em relação ao efeito disso para outros casos e a extensão que isso pode adotar, e nós conhecemos bem, né, a forma como aqui no Brasil algumas decisões judiciais são interpretadas e são usadas, né, para casos semelhantes. Então, essa cassação pode servir de pretexto para punir, eventualmente no futuro próximo, um parlamentar que esteja defendendo ali alguma ideia, cerceando o seu limite de utilização das palavras. Quando eu estava na faculdade de Direito, Eduardo e Schiller, eu fugi dela a tempo, sempre é bom lembrar, né? Um professor, quando estava lecionando essa questão da imunidade parlamentar, nos colocou um desafio. Imagine se um parlamentar viesse a público, na tribuna ou fora dela, respaldado pela imunidade parlamentar para defender, por exemplo, o extermínio, né, de alguma categoria. Viesse defender uma ideia que fosse uma ideia extrema. Esse parlamentar estaria ou não abraçado pela imunidade parlamentar? Não é o caso aqui em discussão, mas como disse o Schiller e colocou bem, eu concordo plenamente, não é razoável que nós tenhamos aí políticos espalhando notícias mentirosas e deliberadamente já checadas e carimbadas como falsas para espalhar pela população. Então isso não é esperado. Mas daí a você diminuir a extensão da imunidade parlamentar, prejudicando outros políticos eleitos pelo povo de terem esse direito à sua manifestação, você pode abrir sim um caminho perigoso. Então, é claro que há limite na manifestação dos seres humanos, isso deve acontecer, porque afinal de contas você não pode defender ideias muito absurdas e radicais, mas de qualquer maneira você precisa ter algum tipo de controle. Nós não achamos esse tipo de controle ainda. O ideal, né, Schiller, é que isso viesse pelo voto, que as pessoas falassem, olha, aquele sujeito lá está propagando mentira, está dizendo inverdades, não vou seguir por esse caminho, né? Vou seguir pelo caminho das minhas convicções ideológicas, mas afastando do processo político aqueles que não dizem a verdade, aqueles que não jogam o jogo limpo, né? Exatamente. Que um deputado, quer dizer, como qualquer ser humano, quer dizer, possa errar, possa mentir, né, está sujeito, não? Porque o uso da palavra é constante, é próprio do uso da palavra que às vezes você acerta, você erra, né? E às vezes se age com mais responsabilidade ou menos, e eu concordo plenamente que o desejável é que as pessoas ajam com responsabilidade, né? Mas existe uma diferença entre você mentir deliberadamente, né, você fazer, portanto, uma armação, né, você produzir uma fraude com a palavra, ou você errar, né? O que a imunidade parlamentar me parece que ela protege fundamentalmente é o direito da tomada do risco, ou seja, né, você tem o direito de expressar, de denunciar, eventualmente num certo momento, né, e você opina, você arrisca, você exerce a sua convicção, seu direito, né, a palavra a partir da sua convicção,
Bom, se isso for errado, se não estiver bem colocado, etc., você vai ser julgado. Né? Então, assim, agora que você vai ter a sua palavra cassada porque você errou, tem um dito até nas empresas, quer dizer, quem não pode arriscar, aliás, quem não pode errar não arrisca, né? Quer dizer, se eu digo assim, você não pode errar, você só pode dizer a verdade absoluta, e quem diz o que é verdade é o tribunal, depois de 1, 2, 3 anos. Bom, a chance de alguém arriscar dizer alguma coisa, né, é baixa, né? A pessoa vai ter muito cuidado para dizer uma coisa, eventualmente não vai dizer algo que poderia ou deveria ter dito num certo momento. Né? Então o que me preocupa é o que a gente chama na economia do incentivo. Qual é o incentivo que a gente está dando? Né? A gente está dando incentivo para o deputado ficar com medo do que ele diz, é isso? Então, assim, que o deputado tem que ter responsabilidade no que ele diz, eu não tenho nenhuma dúvida, mas quem deve julgar isso? Se ele agiu com irresponsabilidade, ele vai ter o seu mandato cassado, é isso? Se nós instituirmos essa regra no país, eu tenho a impressão que nós teremos parlamentares com medo de falar, né? E isso não é bom para a democracia, na minha visão. Sobre esse ponto, Eduardo, só um ponto, eu também pode-se concordar com a ideia de que é só no ambiente parlamentar, mas vamos lembrar, o próprio Supremo decidiu com aquela interpretação do artigo 43 do Regimento Interno que o Supremo era todo o país, né? Que o Supremo era toda a rede social, porque o Supremo está em toda parte. Né? Bom, se o Supremo está em toda parte, os ministros não podem ser atacados nas redes sociais, porque afinal de contas eles estão em toda parte, porque os deputados federais também não estariam em toda parte, né? Não seriam deputados em todo o Brasil, nas redes sociais, assim por diante. Né? Então me parece que teria que ter uma certa similitude aí nessa interpretação. Da parte do Supremo, né? Não estou dizendo a nossa parte aqui, mas pelo menos da parte do Supremo. Por isso que, antes de fugir da faculdade de Direito, eu ouvi dizer, cuidado com o que você pede para o juiz dizer. Porque às vezes ele vai dizer algo que é muito contra, não só você, até contra a lógica. Schiller, valeu pela participação, um abraço, hein? Bom feriado, boa semana, abraço. Abraço.